cólica infantil ou cólica do lactente. Acho que algumas informações aqui vão bugar vocês. A primeira coisa que eu queria falar é que esse nome ele não é o mais adequado. O melhor nome seria choro do lactente. Porque eu sei que se você passou por isso, você sabe que é isso que acontece. As crianças com cólica ou as crianças com choro do lactente, elas têm um período do dia, normalmente ali mais no finalzinho, no entardecer do dia, em que tem um choro importante, de difícil controle. Às vezes a gente bota no colo, vira de barriguinha para baixo, bota no peito, e é um choro que não é muito consolável. Depois disso, o choro passa, a criança fica bem, vida que segue, e os pais arrasados, cansados e preocupados. Isso é a definição. E por que será que esse nome, então, cólica, não é ou não seria o melhor nome para essa situação? Porque, para falar a verdade, a gente nem sabe muito bem se é uma cólica. A cólica, ela, semiologicamente, ela diz para a gente que tem um órgão que está tendo uma contração. E a gente não sabe se é isso que acontece na cólica ou no choro do lactente. Digo mais, a gente nem sabe se essa criança está chorando por dor, porque realmente nem todo choro vem por um estímulo doloroso. Quanto menor o bebê, isso é mais confuso ainda, porque a criança não nasce completa, ou seja, ela vai completar sua maturidade, inclusive maturidade de órgãos mesmo, depois do nascimento. Enquanto isso, não sabe andar, não sabe ficar sentada, não sabe falar, o que ela faz? Chora. E eu não sei se vocês sabem disso, mas o choro é um som que pra gente traz um alerta, um alarme, como deveria ser. Também não sei se vocês sabem disso, mas o choro é usado como treinamento em soldados. Imagina como é uma coisa importante que nos deixa ali realmente prontos para agir, prontos para fazer alguma coisa. A impressão que o pai, a mãe, o cuidador tem é que realmente tem alguma coisa errada. Não pode ser normal uma criança chorar tanto assim, a gente fazer de tudo e nada resolver. Eu sei, e isso é bem cansativo. E isso faz com que as famílias saiam da sua casa com seus bebês pequenos, leve para pronto-socorro, leve para o pediatra, realmente procurando uma ajuda, na intenção de que tenha alguma explicação para aquilo. Eu sempre digo aqui no consultório, eu brinco que tem duas notícias, uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que é cólica, é o choro do lactente, e a gente sabe que vai passar, com certeza vai passar. E a notícia ruim é que é cólica e é choro do lactente e a gente não tem muito o que fazer nesses sentidos. Eu digo, a gente não tem muito o que fazer do ponto de vista de tratamento, porque a gente sabe que a maioria das medicações que são usadas e que são prescritas, na verdade, nem tem estudo para corrigir ou para acelerar esse processo. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, vocês também estão entendendo que esse período é um período fisiológico, é um período de adaptação, é uma condição funcional, ou seja, não tem uma doença causando aquele choro, aquele desconforto. Então, isso é muito importante que vocês saibam e que a pediatra de vocês estejam fazendo acompanhamento. É uma criança que se encaixa nesses quadros, mas é uma criança feliz, tirando esses períodos aí de sufoco, é uma criança que cresce e se desenvolve de uma maneira correta. Tá tudo indo bem ali, as curvas dessa criança são adequadas, essa criança não tem fatores de risco para outras doenças. E quando a gente coloca essa criança ali no exame físico, o exame físico dessa criança é todo normal, o desenvolvimento emocional, neurológico, motor dessa criança é normal, pronto. Isso provavelmente vai nos fazer enquadrar essa criança como uma criança com cólica e com choro do lactente. Lembra então que eu disse que é uma condição fisiológica, e como uma condição fisiológica,
a cólica, o choro do lactente, ela é de resolução espontânea. Pasme, nada do que a gente fizer de maneira intervencionista vai fazer essa criança melhorar. Ela vai melhorar sozinha. Porém, existem algumas coisas que a gente sabe que favorecem de uma maneira geral a saúde do bebê, né? Então, o cuidado pré-natal adequado, o tipo de parto, sendo que o parto vaginal é preferível, o aleitamento materno precoce ali nas primeiras horas de vida, inclusive exclusivo até o 6º mês de vida, uma dinâmica familiar favorável, sem muito estresse, sem muita ansiedade, sem muito fuzuê, sabe? Isso faz a criança também ser uma criança mais tranquila. Ah, doutora, mas o meu filho já saiu com uma receita da maternidade enorme para cólica. Sinto lhe informar, tá tudo errado. Ah, doutora, mas o médico passou um probiótico excelente. Esse a gente pode pensar. Eu vou dizer para vocês qual é a indicação do probiótico. A gente tem uma indicação específica, que é o Lactobacillus reuteri, que a gente usa em crianças que já têm diagnóstico de cólica ou do choro do lactente. Então, assim, esse dinheiro que você gastou antes aí, tentando prevenir cólica, foi todo por água abaixo. Segunda coisa, esse probiótico, ele parece ter melhor ação, ou ele depende de substâncias que tem no leite materno para ter ação contra a cólica. Então, pode ser leite materno exclusivo, pode ser leite materno complementado, mas a gente precisa ter o leite materno para que o probiótico tenha ação. Então, o uso de probiótico para cólica do lactente, choro do lactente, em uso de fórmula, põe. E a outra coisa é o tempo de tratamento. A gente precisa de pelo menos 15 dias em uso do probiótico para que a gente note alguma diferença nesse bebê. Todos os bebês vão se beneficiar de probiótico? Não. Todos os bebês podem usar probiótico? Não. E uma coisa importante também é a gente avaliar com cuidado, porque muitas crianças podem ter até uma certa piora com o uso do probiótico. E você deve estar se perguntando o que pode fazer para melhorar esse sintoma. Então, eu sei que vocês já sabem muitas coisas, mas realmente, a manutenção do aleitamento materno, seja exclusivo ou complementado, conforme a necessidade do seu bebê, é um dos principais pontos. O colo, né, o contato pele a pele, sempre pode ajudar. As massagens, então, a massagem em sentido horário, na barriguinha do bebê, né, a bicicletinha de leve, isso pode ajudar. Então, técnicas de posicionamento, colocar o seu bebezinho de barriguinha para baixo, no seu braço, na sua barriga, aqui no seu tronco, né, com leve chacoalhar, com leve... Isso pode fazer com que essa criança, nas crises, diminua o tempo de choro. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender muitos mitos que percorrem por aí em relação ao choro do lactente e que essas medidas façam esse período passar mais rápido por aí também.